Graças a Deus. Eu quero saudar todos os pastores, meus companheiros, todas as irmãs, todos os irmãos que são ouvintes deste canal Mensagem Esperança, com a paz do Senhor Jesus Cristo. E quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, pastor Agissé Berto da Silveira. Hoje nós vamos comentar a respeito do que está escrito em Efésios, capítulo 1 e versículo 4. Mas antes de ler a palavra e discorrer um pouquinho sobre essa palavra, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e, meus irmãos, minhas irmãs, convide outros irmãos, outras irmãs para fazerem parte deste canal. E assim todos nós seremos abençoados. Vamos ler a palavra então. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Meus irmãos, alguns comentaristas, e com razão, falam a respeito dessa epístola como o evangelho das regiões celestiais. Nessa epístola há uma grande profundidade das coisas espirituais. E aqui Paulo, cheio do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, ele está falando a respeito de uma eleição. Não é eleição disputando voto daqui para lá, ou que tivesse vários candidatos para uma vaga só, não. Pode ter vários candidatos e tem várias vagas, mas essa eleição, e quem nos elege nela, é Deus, o Pai. O importante é que nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, meus irmãos. Antes da fundação do mundo, você não teria nascido ainda, nem eu. Mas nós temos que notar e entender que nós estamos falando a respeito de um ser chamado Deus, que é eterno, e que ele tem seus atributos. Dentre deles, temos atributo de onisciência, onipotência, onipresença. Então, o passado de Deus, aliás, falar o passado de Deus não é certo. O passado para Deus, o presente para Deus e o futuro para Deus é a mesma coisa, porque ele é eterno, ele está acima da eternidade. Mas uma coisa que é importante é que nos escolheu. Agora vamos ver como deve acontecer essa escolha. Ele viu que nós estávamos em Cristo. Mas por quê? Deus, na sua infinita misericórdia, que isso aqui também é muito profundo, muito complexo, tem a soberania divina e tem também a responsabilidade humana que nós chamamos livre-arbítrio. Nessa escolha, e conforme está na linguagem humana, não vamos pensar assim que Deus escolheu aleatoriamente, não. Ela é claro, sendo onisciente, ele sabe de tudo, mas o que é que acontece? Ele sabia, num determinado tempo, alguém pregaria a palavra. Isso é importante, é pelo poder da palavra. E diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ele sabia que eu ia aceitar, que você ia aceitar. E nessa está a escolha, como diz a palavra, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E é importante aquela passagem que Jesus diz assim: vinde bendito de meu Pai, posse por herança o reino que você está preparado antes da fundação. Coisa gloriosa isso do mundo, né? E aqui ele diz, nos elegeu nele antes da fundação do mundo e tem um propósito, meus irmãos. Tem um propósito. Vamos ver o resto do versículo. Para que fôssemos santos
para que fôssemos santos, e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós não conseguimos pegar esse nível de santo absoluto, nem irrepreensível absoluto. Como Abraão também não era perfeito, mas Deus, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele estava esperando perfeito relativamente em relação àqueles habitantes. Então, nós fomos chamados, diz a palavra, para que nós sejamos irrepreensível. Aí a minha vontade, a tua ação, a minha ação, junto com a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é a minha santidade, a irrepreensão. E aí entra a vontade do homem, a razão de ser do homem e o Espírito Santo. Isso é coisa gloriosa. Aqueles que Deus elegeu em Cristo, Ele quer, como diz a palavra, eu vou até ler de novo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Elegeu para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Oh, que coisa! E por isso que o crente, a igreja tem que ter amor. A igreja não pode se misturar com o mundo. Meus irmãos, nós estamos do mundo, mas não podemos viver segundo o mundo. Há umas tantas atitudes, há umas tantas coisas do mundo que não servem para o crente. Deus não se agrada. E nós temos que pensar, será que Deus vai se agradar com isso? Será com isso eu estou sendo irrepreensível, como diz a palavra, diante dele? E o amor que nós falamos tanto, mas lamentavelmente, quantas vezes estamos tão vazios deste amor, meus irmãos? É este fruto do Espírito que nós temos que cultivar. A igreja tendo amor, ela tem crescimento, e se tendo amor, o Senhor vai nos abençoar. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, que foste eleito, como diz a palavra, antes da fundação do mundo, para que seja irrepreensível, e ainda diz, e diante dele em amor. Que coisa gloriosa, né? Eu vou orar, porque o tempo vai passando, e eu não quero que fique muito tarde para você, que muitas vezes de manhã já está tomando seu café e está lendo, ela está escutando essa mensagem. Pai de amor, Deus das misericórdias, abençoa todo o teu servo, a tua serva, Senhor, para que possa entender a respeito da santificação, entender da eleição, Senhor, entender também, Senhor, que tem que ter amor e não podemos andar segundo o mundo. Pai eterno, isso eu peço em nome de Jesus. Amém.